Graças e paz, abençoados. Vou aguardar alguém aí entrar na live, não é? E me dar um bom dia, e me dar um graça e paz. 9 horas, abençoados. Com gente na live ou sem, eu vou ministrar. Amém, abençoados? Porque eu tenho uma palavra muito importante, muito mesmo, vinda do céu. Não pisquem, abençoados. Essa ministração vocês vão ter que prestar muito atenção, amém? Muito atenção. Se não captar o mover de Deus, voltem à ministração e ouçam novamente, amém? Então, estamos crescendo em graça. Então, o conhecimento é muito importante. E Deus é Espírito Pai. Do Espírito, logo, a palavra é entendida espiritualmente. Os espirituais discernem bem todas as coisas, não é? Esta é a palavra, abençoados. Eu vou aguardar mais um pouco, não é? Muitos estão por detrás das câmeras. Graça e paz a vocês, meus amigos, não é? Muitos não clicam na câmerazinha, mas ao passar pelo Facebook, vai ver aqui esta ministração. Muitos estão em seus ministérios. Hoje é domingo, 9 horas da manhã, dia 10 de dezembro de 2023, não é? E, abençoados, é isto. Vou aguardar mais um pouco. Muitos estão hoje descansando, dormem até mais tarde, não é? Muitos vão para os seus ministérios, amigos do MGA, não é? Um graça e paz para vocês, todos vocês, não é? Que fazem parte do Ministério MGA Santo André. Maria também é de lá. E é forte a ministração hoje, hein, abençoados? É forte. A ministração de hoje, olha... eu diria que é um mover, eu diria que há um mover mesmo na minha vida, não é? Então, quem já tá aí assistindo, dá um graça e paz pra mim. Dulce, amor, um beijo pra você. Juntos somos mais fortes, Dulce. Juntos somos mais fortes. Eu vou fazer essa ministração, fique aí, Dulce, comigo. Juntos somos mais fortes, não é? Se puder compartilhar esses links aí, eu me perco um pouco ainda, abençoados. Eu tenho outro celular, mas eu me perco ao enviar os links, não é? Mas o Senhor proverá todas as coisas para nós. O Senhor coloca anjos em nossa vida, no tempo dele, abençoados. Eu só estou aqui também hoje, dia 10 de dezembro, né? De 2023, eu só estou aqui hoje porque houve um mover. O Senhor enviou um anjo, este anjo ministrou e por isso eu estou aqui. Só por conta disso, abençoados, eu estou aqui. Há muitos pregadores, não é? Da graça. Hoje é domingo, como eu disse, né? Então é pela fé. Abacuque 2:4, não é, abençoados? O justo está vivendo pela fé, abençoados. O justo vive pela fé. Se não é a fé, abençoados, se não é um mover de Deus, desfalecemos. Mas a Maria não vai desfalecer, não. Tem a Dulce aí. Glória a Deus pela sua vida, viu, Dulce? E Dulce é uma Dalva Lima, também entrou. Glória a Deus pela sua Dalva, pela sua vida, Dalva, minha parceira de evangelismo, minha irmã Ana Carmen. E eu tô um pouco emocionada, abençoados, porque anunciar a graça com tantos mestres, né? Já bem mais à frente, mestres com a unção de Deus. Então, é pela fé mesmo. E quando anunciamos, ficamos um pouco apreensivos,
um pouco nervosa, né? No caso, a minha pessoa. Mas há um mover de Deus na minha vida e esse mover de Deus precisa ser levado. Amém, abençoados? E eu estou aqui para isso. Eu vou começar a minha ministração. Vai ficar registrada aí. Como eu disse, muitos vão aparecer, não é? Como Dalva Lima, como a Dulce. Muitos estão ocupados em sua igreja, muitos vão congregar de manhã, pessoas de outros ministérios, não é? E muitos também dormem até mais tarde. Enfim, abençoados, fica gravado aí, depois cada um vê no seu tempo e ouve no seu tempo, não é? Muitos não clicam a câmerazinha quando chega ao vivo, não é? Como eu disse, ficam por detrás da câmera, então graça e paz para vocês também, não é? Que estão à frente aqui comigo e que estão por detrás das câmeras. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e é o mover do Espírito Santo. Amém, Dalva Lima. Abençoados, eu vou começar a minha ministração, amém? Ouvidos atentos para o mover do Senhor, não é? Eu anotei algumas coisas no meu caderninho, Bíblia, papel e caneta. Vamos se atentar para a palavra, amém, abençoados? Se atente para a palavra e Maria está deslanchando, subindo como águia nesse mover do Espírito Santo. Amém, abençoado? Eu regozijo, eu tenho alegria e eu irei sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, eu vou olhar para a frente por causa do meu Senhor. Amém? Graça e paz para vocês, abençoados. Essa semana eu coloquei no Facebook, né? Eu coloquei no Facebook, abençoados, uma postagem. Meu Facebook, Carmen Macedo, né? Insira lá para mim uma solicitação de amizade, abençoados. Então eu coloquei no meu Facebook uma postagem, né? Filipenses 3,15. Diga, Filipenses 3,15. Eu estou perfeito em Cristo. Eu sou perfeito em Cristo. E tem lá esta postagem, abençoada. Depois vocês dão uma olhada lá. Então, eu sempre, né, o Ministério Graça Apostolado, o Ministério Graça sobre Graça Macedo, é um ministério de confessar a palavra, aquilo que Cristo já fez. Então, eu fiz essa postagem. Diga, eu estou perfeito em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou perfeito. E aí, na postagem, eu escrevi, não é? Diga, confessa que você está perfeito em Cristo e Deus já vai se agradar de você. Esta é a postagem que eu fiz no Facebook. Amém, abençoados? Devemos agradar a Deus com a confissão de fé? Sim. Mas só a confissão de fé basta? Vamos ver se só a confissão de fé nos basta? Atentos para esta ministração. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção. Por causa dessa ministração que eu deixei no Facebook. Confesse, fale, diga, eu estou perfeito em Cristo. Mas só confessar a palavra basta? Só confessar a palavra é verdade? É verdade. Mas só confessar a palavra agrada a Deus? Vamos verificar, abençoados. Então se inscreva no canal, Graça sobre Graça Macedo, dá um like nessa postagem, envia, compartilha, dá um like, dá um joinha, para mim crescer e vocês também crescerem, para nós crescermos juntos. Quero deixar registrado aqui que hoje é o aniversário do meu filho Leonardo, que um dia o Leonardo possa passar por aqui e ver esta mensagem, não é? E, abençoados, antes de começar a minha mensagem também, hoje é 10 de dezembro, meu filho Leonardo Macedo está fazendo aniversário, não é? E aí, abençoados, está fazendo 20 anos, meu filho amado, querido. E essas datas, abençoadas, o Senhor me chamou a atenção. Essas datas de aniversário, Natal, Ano Novo, não é? Às vezes nos traz algo do passado
ou algo que possa entristecer o nosso espírito. Isso não é bom, entristecer o nosso espírito. Diz a palavra do Senhor, não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós estamos tristes, eu penso que o Pai, não sei se ele fica triste, não é? Mas a palavra é esta, não entristeçais o Espírito Santo. Então vem alguns pensamentos em nossa mente, né? Mente de Cristo ativada, abençoados, porque esta foi a palavra que o Senhor me deu, não é? Eu estava tomando banho hoje. Ao tomar banho, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo disse quando eu estava pensando, não é? Esta palavra. Então, quando vem aniversário, Natal, Ano Novo, então esta é a palavra de hoje. 2 Coríntios 4, 17, abençoados. 2 Coríntios 4, 17. Vamos ver, eu anotei algumas coisas, senão a mente carnal ela é esquecida, né? Mas a mente ativada pelo Espírito Santo, esta não, amém, abençoados? Então, a carne, né, contra o Espírito, mas quem está em Espírito, o Espírito Santo vos lembrará de toda a verdade, diz lá em João 14, 26. Então, o Espírito Santo me lembrou a palavra dele, não é? Quando eu estava tomando banho, pensando no aniversário do meu filho, pensando em algumas coisas passadas, e aí o Espírito Santo, é preciso discernir quando é o Espírito Santo abençoado falando conosco a sua palavra, não é? Eu vou compartilhar com vocês, mas a palavra foi para mim. Logo eu recebi a palavra e vou passar para vocês, tá bom? Tá aqui em 2 Coríntios 4, vamos lá. 2 Coríntios 4. Antes de fazer a minha ministração, eu quero compartilhar isso aqui com vocês. 2 Coríntios 4, versículo, aqui uma caneta. 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, versículo 17. Vamos ver aqui se é isso mesmo. 2 Coríntios 4, verso 17. Muitas coisas abençoadas para falar. Muitas coisas. Pois a nossa, eu estava no chuveiro, hein? Pensando, hoje é aniversário do meu filho. Um dia feliz é para ele. Não é? Para os nossos filhos. 2 Coríntios 4, versículo 17. Eu pensando em coisas passadas. Amém, abençoados? E aí o Espírito Santo diz essa palavra para mim. Eu quero compartilhar com vocês e quero também que vocês recebam. Amém? O mover do Espírito Santo na minha vida. Então, é uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. 2 Coríntios. Leonardo, meu filho, faz hoje 20 anos, 10 de dezembro. 10 de dezembro de 2003. Este foi o nascimento dele. Nós estamos em 2023. Que o meu filho um dia veja esta ministração e ouça, segundo a vontade do Senhor. 2 Coríntios, disse para mim, viu, abençoado? 2 Coríntios 4, verso 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então passamos por coisas, não é? Às vezes coisas que não nos agradamos, às vezes coisas que nos entristecemos, não é? Então nessas datas geralmente costumamos ficar lembrando de algumas coisas passadas que nos entristeceu, mas com a força do Senhor estamos aqui. Como diz a palavra, é leve e momentânea a tribulação. Passou. Amém, abençoados?
Fica aí com essa palavra, e essa palavra confortou o meu coração. Isso é que é viver em Cristo. Isso é que é ser manipulada por Deus e não pelos homens. Eita, glória a Deus, abençoados. Bora lá? Então, Paulo, outra coisa também, abençoados, Paulo, ele disse, não é? Uma vez o ministro apóstolo Marcos Gomes, um grande abraço, um beijo no seu coração, um beijo à sua esposa, Sueli Gomes, Sueli Quebar, não é? Que é também minha pastora, e Marcos Gomes é o meu pastor, o meu mestre, o meu apóstolo, e Marcos Gomes é apóstolo do MGA. Amém, abençoados? Logo mais temos culto de louvor e adoração, às 18 horas, no MGA Santo André, São Paulo, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, tá bom? Estaremos lá, pegue nosso culto ao vivo, amém, abençoados? Não deixe para depois, pegue logo ao vivo, não é? Não deixe nada para depois, porque começa a ficar tudo acumulado, e aí nós temos muita tarefa na terra, né? E depois o mover passa. Então eu ouvi, um beijo no seu coração, pastora Sueli, um beijo no seu coração, apóstolo Marcos Gomes, sou o selo do apostolado desses dois abençoados em Cristo, eu os amo em Cristo Jesus, eu os amo. E eu sei que vocês estão de olho em mim, claro, sou o selo do apostolado deste ministério, sou o selo do apostolado, né, de Marcos Gomes, do apóstolo Marcos Gomes, tá certo? Então, é compreensível, não é? Um pastor cuida das ovelhas, um pastor fica de olho em suas ovelhas para que elas não se dispersam. Amém? Então, um beijo no coração, pastora Sueli e Marcos Gomes. Então, abençoados, uma vez eu ouvi do apóstolo Marcos Gomes, combati o bom combate. Ele diz que quando chegar no término de sua vida, que todos nós vamos morrer, não é? E vamos para a glória. Então, um dia eu ouvi ele dizer, né? 2 Timóteo 4,17, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele diz que quer terminar os dias dele com esta frase. E eu tomando banho, o Espírito Santo me falou, não é? O Espírito Santo me falou, como eu disse a vocês, não é? Então, o Espírito Santo me falou esta palavra, quando terminar os meus dias aqui na terra abençoados. Ele diz que quer terminar com essa frase de Paulo, combati o bom combate e guardei a minha fé. Eu quero terminar aqui na terra com esta frase. As minhas tribulações foram leve e momentânea com o Senhor. Esta foi a frase que ele me disse hoje. E esta é a frase que eu levarei comigo para o resto da minha vida, até a minha partida para a glória de Deus. Amém, abençoados? Vou orar um pouquinho e já vou entrar na ministração, tá? Senhor, obrigada por tudo e por todas as coisas. Obrigada pelo ministério que o Senhor me enviou. Obrigada por essas ovelhas que vão entrar no canal. Só o Senhor pode discernir bem todas as coisas para ela. Diz a palavra do Senhor. Os espirituais discernem bem todas as coisas. Que as ovelhas que vão ouvir essa ministração discernem bem o que o Senhor quer dizer. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer, dar discernimento, dar sabedoria. Eu não posso, Senhor. Eu só posso enviar a palavra que o Senhor me enviou. Obrigada, Senhor, por tudo e por todas as coisas. A minha tribulação é leve e momentânea, como diz na palavra do Senhor. Eu levarei essa palavra comigo, Senhor, até eu chegar aí no céu. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Eu regozijo nessa graça e eu estarei aqui manejando a sua palavra, falando a sua palavra com as suas ovelhas que estão nesse ministério. Obrigada, Senhor. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Eu o amo de todo o meu coração. Declaro, Senhor, aqui, debaixo desse apostolado do ministério Paulo, não é? Debaixo desse apostolado de Paulo, que o Senhor mesmo, o Espírito Santo deu a ele, para a sua glória, eu estarei aqui. Sou um vaso idôneo, um vaso para honrar o Senhor com a sua palavra. Dê um entendimento a eles. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Eu estou esperando, Senhor, eu estou aguardando no Senhor tudo e todas as coisas. Eu estou aguardando o Senhor revelar a sua graça aos teus escolhidos, aos teus chamados e aos teus predestinados. Assim como o Senhor foi bom comigo, ser com eles, Senhor, também revelando a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém. Amém, abençoados. Abra a Bíblia de vocês. Vamos começar depois da oração.
Vamos começar a ministração. O tema deste apostolado, o tema desse ensino, não pisquem, porque vamos precisar, abençoados. Não sei se vai cair, não é? Tá dizendo que está lenta. Tomara que, Senhor, que o Senhor nos ajude, que essa internet funcione. Tá dizendo conexão baixa, mas eu creio no Senhor que Ele fará grandes coisas por nós. Tema: basta apenas confessar a palavra? Lembra que no início eu disse? Tema: basta apenas confessar a palavra e Deus vai se agradar de nós? Será, abençoados, que basta apenas confessar a palavra que Deus vai se agradar de nós? Vamos ver na Bíblia, abençoados. Espírito de sabedoria e entendimento vem sobre nós. Esta foi a oração de Paulo em Efésios 1:16. Esta é a minha oração. Abra a Bíblia de vocês, abençoados, ou pegue um papel e anote, não é? 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Vou começar por aqui e depois a gente vai terminar nas cartas do apóstolo Paulo, certo? Vamos lá, abençoados, que tem bastante texto para a gente ler. E que o Senhor me ajude nessa ministração. Eu já confessei diante do Senhor que eu quero subir como águia, quero ser ministra de Cristo, ministra deste apostolado. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E o Senhor está me ouvindo, viu, abençoados? Ele está respondendo as minhas orações, viu? Ele está me ouvindo. Segunda Samuel, deixa eu marcar aqui, 2 Samuel 11, do 1 ao 5 eu vou ler. Preste atenção. 2 Samuel 11, do 1 ao 5, primeiramente. Dava Lima, Dulce, vai, tá dando conexão lenta, vai dizendo aí pra mim se tá tudo bem, tá bom? Isso basta pra mim, tá bom? Dalva, minha irmã, né, que me ajuda aí no evangelismo. Vai dizendo aí, Lia, tá tudo bem, Lia, tá tudo bem, ela me chama assim, de Lia. 2 Samuel, vamos lá, 2 Samuel 11, verso 1. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a tropa, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde levantou-se Davi, prestem atenção. Ivanilda, um abraço. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço, palácio real. Do terraço viu uma mulher. Davi viu uma mulher. Que se estava lavando. Era uma mulher muito formosa. 3. Davi mandou tomar informações sobre ela. Que o Espírito Santo de Deus fale contigo, abençoado. Muito atento. Eu já orei para que você pudesse ter entendimento e discernimento. Amém? 3. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Verso 4. Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para a sua casa. Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Davi deitou com ela e ela mandou um recado para Davi.
Estou grávida, Davi. Vamos ler agora, abençoados. Atentos, hein? Atentos. Não vou ler tudo o capítulo 11, porque tem muita coisa para a ministração não ficar demorada. Vamos pular para o verso 15, 2 Samuel 15. Depois vocês leem o capítulo todo, que eu ainda tenho que ler um pouco do versículo 12. Atenta, Camila Machada, abençoada de Deus, graça e paz para vocês. 2 Samuel, versículo 15, 2 Samuel, vamos pular, né? 2 Samuel 11, continuamos a leitura. 2 Samuel, versículo 15, 16, 17 e 18 é o que vamos ler. Escreveu, verso 15, 2 Samuel 11, 15. Escreveu na carta, Davi, escreveu na carta, pondo Urias na frente da maior força, Davi escreveu uma carta aos seus servos, certo, abençoados? Escreveu na carta, ponde Urias na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. 16. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo, verso 17. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu, marido de Betseba. Ela era casada. Davi achou-a formosa, mandou buscar, deitou-se com ela. Então, qual foi o erro de Davi? Querer esconder de Deus o errado. Não tem um ditado por aí, abençoado, que você faz tudo aqui mesmo você paga, não é? E de Deus nada tem escondido. E é verdade. E a gente vai verificar isso. Então, prestando atenção na leitura, até aqui eu só li alguns versos e vocês vão ter que voltar, até mesmo pegar a Bíblia e depois ler, você e o Espírito Santo. Vamos pular para o versículo, 2 Samuel, para o capítulo 12. Vamos mais, abençoados. Camila Machado, Dalva, Ivanilda, Dulce, graça e paz a todos vocês. 2 Samuel 12, vamos continuar a leitura, amém? 2 Samuel, capítulo 12. Estão prestando atenção, abençoados? 2 Samuel 12, agora vocês vão ter que dobrar a atenção de vocês, porque agora um profeta vai falar, amém? E a linguagem do profeta é um pouco mais difícil, não é? Para que entendemos, mas eu já orei para que você entendesse a língua do profeta, amém? Profeta Natan vai falar com Davi. 2 Samuel 12, verso 1. O Senhor enviou a Natan a Davi. O Senhor que enviou o profeta a Davi. Amém, abençoados? Isso aconteceu comigo, por isso eu estou aqui. O Senhor enviou Natan a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Deixa eu anotar aqui um negócio, abençoado, que eu não posso esquecer. De uma palavra aqui. Antes de começar esse capítulo 12, abençoados, eu quero falar aqui o verso 27, tá bom? Então, eu li 2 Samuel 11, não é? 2 Samuel 11. Quero ler o último versículo desse capítulo, abençoado. Né?
2 Samuel 11, verso 27. Passado o luto, Davi mandou buscar. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas o que Davi fizera desagradou a Deus. Vocês vão entender isso, abençoados. Mas grave esse verso 27, por favor, abençoados. 2 Samuel 11, verso 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. O que Davi fizera desagradou ao Senhor. Basta apenas confessar a palavra e você vai agradar a Deus? Mas o que Davi fizera desagradou o Senhor. Capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Isso aqui é um pouco difícil de entender porque, Deus fala de um modo profético, abençoados, de um modo indireto, e nem todo mundo está apto a entender ao linguajar de um profeta. Mas Deus vai te dar sabedoria e entendimento. Verso 4. 2 Samuel 12, verso 4. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi, ouçam, verso 5. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, o profeta: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Verso 6. Pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, Davi. Tu é este homem, Davi. Eu penso que Davi deve ter se envergonhado diante desta palavra. Oi? Como é que é, Natã? Oi? Não entendi. Eu sou este homem? Como é que é, Natã? Sim, o profeta Natã disse a Davi: você é este homem, Davi. Então disse a Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi, Davi. Eu te ungi, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saulo. Verso 8. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Jerusalém.
de Israel, então também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais, Davi. Diz o Senhor. Então, o homem rico era Davi. O homem pobre era Urias, o esposo de Betseba, que só tinha uma cordeira. Davi muitas mulheres. E ainda assim, não é? Olha lá. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres. Porque naquele tempo, né, podia se ter mulheres, muitas, naquele tempo. Deite a casa de teu Senhor. E o erro de Davi foi ter colocado Urias na frente da peleja, marido de Betseba, para que não viesse o adultério à tona. Davi era um rei. Então vamos botar Urias na frente. Ele vai morrer e ninguém fica sabendo. De Deus não se zomba, abençoados. Não tem nada escondido, abençoados, para Deus. 8. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste. Tá tudo bem aí, Dalva, a internet? Responde aí para mim, por favor. 9. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante os seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família. Alô, alô, alô? Davi. Agora, portanto, a espada se apartará da tua família. A espada jamais se apartará da tua família. Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, em homem rico, que tinha muitas mulheres. O Heteu. Por que me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher? Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, Davi. Tô salvo, então. Davi. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Quer esconder o erro de Deus? 12. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e a plena luz do dia. Davi. 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o profeta, para Davi: o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás, Davi. Epa, que legal, Deus é bom. Eita, glória a Deus. Não morrerá, Davi. 14. Como porém, com
Como, porém, com este feito deste lugar, o que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Davi. O filho que te nasceu morrerá. 15. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança. Porque você andou errado e tá vindo tribulações e tá vindo isso, porque... Mas hoje eu não quero entrar nesse assunto não, viu, abençoado? Então, o Senhor... Não é diabo não, é abençoado? O diabo tá aniquilado, hein? Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor... Grife aí na sua Bíblia, ó. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Então a mulher de Urias caiu gravemente enferma. Quem errou? Só Davi? Ou Betseba também, que era casada com Urias? Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e recolhendo-se passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falamos, mas não dava ouvidos à voz. Estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Quantas pessoas se matam aí, não é, abençoados? E aí diz, havia um diabo na vida dessa pessoa, perturbado. Não, abençoado. Não é nada disso. 19. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta, Davi. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter sido lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e o adorou. Então foi para o seu palácio e, a seu pedido, serviram-lhe pão e ele comeu. 21. Perguntaram-lhe seus servos, que é que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste. Mas depois que a criança morreu, tu te levantaste e comestes pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Lá em Romanos 9, não é? Há uma palavra lá que Paulo deixou, o Senhor se compadece e tem misericórdia de quem Ele quer. Amém, abençoados? Então, Deus não se move, não, abençoados, com choro, com o que Deus tem para fazer, Ele faz. 23. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho, a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E porque o Senhor amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedias. Abençoados, eu espero que com essa leitura, todos vocês eu espero que todos vocês tenham o entendimento desta palavra.
que o Espírito Santo quis falar. E eu tenho certeza que ele vai falar. Então, lá em 2 Samuel, 11 e verso 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Então, passado o luto, dela, Davi mandou chamar Betseba, tiveram filhos, Davi não morreu, Betseba ficou com Davi, mas o filho que ela esperava morreu. Mas o que Davi fizera desagradou o Senhor. Vamos para as cartas do apóstolo Paulo, para a gente terminar, amém? Todas as coisas, essa semana toda o Espírito Santo, me falou, hoje falou uma coisa, depois falou outra, amanhã falou outra, e eu anotei, trouxe agora as cartas do apóstolo Paulo para nós, e nós continuamos prestando atenção neste apostolado, abençoados. Hebreus 4:13. Hebreus. Se não ficou claro o que o Espírito Santo quis dizer para você, para nós, veja de novo a ministração, ouça de novo, abra a sua Bíblia e lê os 2 capítulos inteiros. Amém, abençoados? Hebreus 4:13. Vamos ao apostolado e vamos à palavra profética. Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 27. Hebreus 4:13, abençoados. Desculpa. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Davi. Vou repetir, Hebreus 4. Hebreus 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o pior erro dele não foi ter deitado com a mulher. O pior erro foi ter matado um homem, colocando na frente da peleja para que morresse e ninguém ficasse sabendo de seu adultério. Tentou esconder. Gênesis 3:8. Gênesis 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, Adão e Eva, Vamos lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, verso 8. Então, ouvindo a voz, quem estava ouvindo? Adão e Eva. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor, porém, Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e que medo, porque estava nu, escondi-me. Mas de Deus, abençoado, você não consegue esconder você mesmo.
De Deus não, abençoados. Perguntou-lhe o Senhor Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore em que te ordenei e não comeste. Até aqui. É só esse verso que eu quero. Só para vocês refletirem que aos olhos do Senhor, abençoado, não escondemos nada. Tudo está nu e patente para o Senhor. Jeremias 23, 24. Vamos ao livro do profeta. Jeremias 23, 24. Jeremias 23, verso 24. Jeremias 23, versículo 24. Poderia alguém esconder-se de modo que eu não o possa ver? Você pode se esconder de Deus, abençoado? Pode se esconder do Senhor? Pode esconder os seus erros do Senhor? É claro que não. A casa cai, abençoado. A casa cai. O Senhor é bom? É bom. Mas a espada do Senhor é afiada para os dois lados. Não é? É um corte de dois gumes. Deus é bom e é justo. Deus é bom? É. É justo? É, claro que é. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Estamos terminando, abençoados. 2 Coríntios 7, verso 1. Ora, amados. 2 Coríntios 7, verso 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas. Que promessas, Maria? Você é santo, você é santificado em Cristo, você é abençoado em Cristo. Deus nos dá muitas coisas, Davi. Você é abençoado em Cristo, é justificado em Cristo, é reconciliado em Cristo, é salvo pela graça de Deus. Precisava ter tomado a cordeira do pobre. Deus pode te dar muito mais, diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. E por último, vamos lá em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Vou levar essa palavra para o canal porque será de grande subida nesta minha evangelização, abençoados. Eu vou dar um jeito de levar depois essa ministração para o canal. Depois vocês acessem o Graça sobre Graça Macedo e pode estar lá também assistindo, amém? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus de paz. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Davi e Betseba. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém por essa palavra. Amém. Eu recebo. E por último, Gálatas. Gálatas, um jargão em nosso ministério. O ministério do Cristo ressuscitado. Gálatas 5. Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. Apostolado para a igreja da terra, hein? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne, Davi. Betseba. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, perejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, adultério, orgia e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos preveni que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Davi e Betseba. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, Davi e Betseba. Não vos enganeis. De Deus não se deixe escarnecer. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isto também colherá. Davi adulterou. E a mulher de Urias pagou na carne. O marido morreu, Urias, e o filho morreu. Ambos sofreram desnecessariamente. Se és de Cristo abençoado, ande no Espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne. Verso 8. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia na carne, não semearam na carne? Colheram. De Deus não se zomba. O que semeia na sua carne, da carne, colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Compartilhe vocês aí, meus amigos, Maria das Graças, né? Da Alva,
enfim, todos do MGA, Ministério Graça Apostolado, que vão passar por aqui. Então, fazemos o bem, principalmente aos que são da fé, porque juntos somos mais fortes, diz a palavra do Senhor, não é? Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Eu vou finalizar aqui e eu espero que todos entendam este apostolado. Para mim, eu cresci muito com esta ministração, eu recebi esta ministração no meu espírito, não é? E eu louvo ao Senhor, eu adoro o Senhor por tudo e por todas as coisas, Ele é um Deus soberano, e eu entendi como é o Senhor justo e bom. E todas as coisas abençoadas estão nuas e patentes ao olho do Senhor, aos olhos do Senhor. Depois você veja essa ministração, ouça de novo, não é? Para que os seus ouvidos se atente com esta palavra, para que ative a sua mente de Cristo, não é? E andeis em espírito. Então, vou terminar por aqui. Eu agradeço o Senhor por tudo e por todas as coisas. Obrigada porque o Senhor enviou um anjo para mim. Só por causa disto, Senhor, eu fiz essa live, eu fiz esse apostolado, essa ministração, esse evangelismo. E grata eu sou ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Obrigado por enviar anjos na minha vida, anjos cheios de sabedoria e entendimento. Diz a palavra do Senhor que o sábio, quando anda com o sábio, ele fica mais sábio também. Mas se ele andar com o tolo, ele ficará tolo também. E é por isso, Senhor, que eu te agradeço por tudo e por todas as coisas, por toda essa sabedoria que o Senhor vem dando a mim para ministrar, e tudo será para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu te louvo e te agradeço. Eis-me aqui um vaso de misericórdia para honrar o Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, porque eu não sabia dessa unção, eu não sabia dessa manifestação, eu não sabia que o Senhor seria comigo. Por isso, Senhor, eu não serei Jonas, eu direi tudo aquilo que o Senhor me disser, eu direi às tuas ovelhas, aos teus filhos. Obrigada, Senhor, grata eu sou por tudo e por todas as coisas. Eu quero dizer que eu te amo de todo o meu coração, e isso é verdade, e isto é verdade. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tantos benefícios. Eu não tenho como te pagar, Senhor, a não ser ministrar a tua palavra. E eu estou aqui para agradar ao Senhor e não para agradar aos homens, e não para agradar a minha carne, como Davi fez e como Betseba fez. Eu recebo esse apostolado, Senhor. Obrigada, honras eu te dou. Dai também um entendimento, mais uma vez, e sabedoria aos teus filhos. Envia os teus filhos neste ministério, que é muito mais excelente. Um ministério sem condenação, um ministério bom, agradável, porque é um ministério do Espírito Santo. Ministério este que está crescendo para a sua glória. Meu Pai, meu querido Pai, Elohim, Elohim, lama sabachthani, o Senhor não me abandonou, o Senhor nunca nos abandonará aos seus filhos. Amém? Glória a Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e a sua graça me basta. Amém, ovelhas do Senhor Jesus? Glória a Deus pela vida de vocês, dá uma obrigada. Aos que ficaram aí até ao final, muito obrigada. Juntos somos mais fortes. Até às 18 horas, abençoados no Ministério Graça e Apostolado. Graça e paz, um beijo carinhoso em todos vocês, abençoado, os que vão passar por aqui. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, todos, os de dentro do MGA, como os de fora. Estamos em Cristo Jesus, há um só povo. E nós somos este povo de Deus. Amém? Um beijo carinhoso para vocês. Até o próximo mover do Espírito Santo. Se inscreva no canal, hein? Graça sobre graça, Macedo. Tchau, tchau, abençoados.